Agora vamos ver quais foram as principais ideologias do século XX. Várias ideologias foram desenvolvidas e ainda são, porém algumas delas se destacaram ao longo da história. Uma delas foi a ideologia fascista, que surgiu na Itália, foi difundida por Benito Mussolini, revolucionário fascista, que derrubou o Estado italiano, implantando o fascismo na Itália, que é esse cidadão aqui, e que tem como característica o nacionalismo extremo. Tudo que fosse nacional era exaltado e tudo que fosse estrangeiro não era permitido. Um autoritarismo também extremo, onde o líder, no caso o próprio Mussolini, o líder, tinha autonomia para fazer o que bem quisesse, e ele não aceitava nenhum tipo de oposição, nenhum tipo de pessoas que dissessem o contrário. Outra característica era a crença numa hierarquia social natural e no domínio das elites. Então, para o fascismo, existia uma hierarquia social. Então, as classes sociais eram normal, a existência de classes sociais era normal para os fascistas. Então, o domínio das elites, a dominação da elite, no caso da Itália, era algo tido como natural. Além disso, havia interesses individuais que deveriam ser subordinados aos interesses da nação. Os interesses nacionais seriam dominantes e não se acreditava nem se respeitava os interesses individuais da sociedade. Os interesses individuais jamais poderiam se sobressair sobre os interesses nacionais. Esse era o símbolo fascista. Justamente significa um feixe de madeira que junto seria forte, em alusão a uma Itália unida com a sociedade junta e bem unida. Outra ideologia foi a ideologia nacional socialista, também chamada de nazismo, que foi desenvolvido na Alemanha por Adolf Hitler, que é esse camarada aqui, bem simpático, e que essa ideologia rejeita o conceito de luta de classes. Para ele não deveria haver classes sociais, e sim uma sociedade unida, forte e igual, onde todos têm direitos iguais e todos têm benefícios iguais, desde que seja da raça ariana, o qual o nazismo prega essa teoria da existência que os germânicos era a raça ariana superior. Então ele tinha esse apoio da teoria da hierarquia racial. Essa teoria foi criada justamente por o evolucionista Darwin, que existia raças inferiores e superiores, e que a raça germânica, segundo os nazistas, era a raça superior e que as outras raças inferiores teriam que ser eliminadas do território alemão. Com isso, eles acreditavam na superação da divisão de classe, criando uma sociedade homogênea aos moldes germânicos. Então, todas as pessoas puras estavam salvas. Quem não fosse puro seria exterminado ou expulso do território alemão na época.
pregava o racismo e também o antissemitismo, que é justamente o ódio pelos judeus. Então, os judeus eram a raça inferior, foram presos, capturados, mortos em câmara de gás ou em campos de concentração, trabalhando como escravos, justamente por conta dessa ideia de que a raça germânica é superior. Tinha alguns critérios para identificar isso, e esse era as principais características do nazismo. Outra ideologia do século XX, aqui temos o símbolo do nacionalsocialismo, foi a ideologia comunista, também a socialista. São bem parecidas, porém existe uma diferenciação. Foi desenvolvida por Karl Marx, essa ideologia, porém, desde os primórdios da Idade Antiga, já existia ideias de comunismo, de sociedade igual, mas quem idealizou de forma científica foi justamente Karl Marx. Por isso tem alguns autores que determinam ou identificam o comunismo, o socialismo científico, que é o de Karl Marx. Na União Soviética, o Lenin promoveu a Revolução Russa, né? Na época não era a União Soviética ainda, era Rússia, Império Russo. E com a Revolução Russa, derrubou o czarismo, que era o Império Russo, utilizando as bases marxistas, aplicando as bases marxistas e implantando um Estado socialista, que é a União Soviética. Esse foi Lenin. E o comunismo prega a abolição da propriedade privada e também o fim da luta de classes. Então, segundo Marx, não deve haver propriedade privada, as propriedades ou todos os meios de produção têm que ser entregues aos trabalhadores, e os trabalhadores fazer a coletivação desses meios de produção. Com isso, iria extinguir a luta de classes, não haveria classes sociais dentro do Estado. Também não deveria existir nem Estado. Todo o controle territorial, econômico e nacional estaria nas mãos dos trabalhadores. Por isso, alguns definem esse conceito como comunismo ou marxismo utópico. Acredita numa sociedade livre de quaisquer tipos de opressão, que tornou-se uma contradição, visto que o próprio socialismo aplicado na União Soviética foi um socialismo opressor, em que ele tomava as propriedades e os meios de produção das pessoas, e eles terminavam morrendo de fome ou sendo expulsos ou mortos em campos de concentração também. Então, houve o trabalho escravo dessas pessoas, foram enviados para a Sibéria, morreram trabalhando de frio ou de fome. Além disso, defende a racionalização das atividades econômicas. E essas atividades econômicas racionalizadas devem ser controladas pelo Estado. O Estado que é o comandante de tudo e de todos. O Estado é que tem o poder de controlar toda a economia e toda a sociedade. Esse é o símbolo comunista e foi um dos regimes que mais causou mortes, genocídios na história. Cerca de 110 milhões de pessoas foram assassinadas
durante o período comunista na União Soviética. Aqui nós temos um comparativo agora do comunismo e o nacionalsocialismo alemão. Podemos observar que, na verdade, eles têm mais em comum do que diferenças. Por exemplo, classismo ético ou social. Tanto no comunismo como no nacionalsocialismo, eles pregam a não existência de classes sociais, e sim a unificação da sociedade. O Estado é intervencionista, ou seja, o Estado manda em tudo, nos dois sistemas. Ocorre coletivismo, onde as propriedades têm que ser coletivas. A sociedade é organizada nos moldes militares, tanto no comunismo como no socialismo, no nacionalsocialismo, nazismo no caso. A expropriação de propriedades privadas, principalmente aquelas de opositores, tanto comunista como os nazistas também fizeram isso. O genocídio comunista foi maior do que o nazista. No nazismo calcula-se 50 milhões de pessoas, e no comunismo, só na União Soviética, 110 milhões de pessoas. Tanto no comunismo como no nacionalsocialismo ocorreram trabalhos escravos. No caso do comunismo, opositores, e no nacionalsocialismo, nazismo, dos judeus. Contribuição social compulsória, todo mundo tinha que contribuir para o Estado. Havia o protecionismo nacionalista, tanto o comunismo era nacionalista e também expansionista para outros territórios. O comunismo aqui seria externo, então todo o mundo deveria ser comunista. Já o nazismo não, era interno, era nacional, então só deveria haver o nacionalismo dentro daquela nação germânica. Os direitos individuais, tanto do comunismo como do nazismo, eram suprimidos, não havia direitos individuais. Todos os indivíduos, toda a sociedade era vigiada. Não havia livre mercado. O mercado era controlado pelo Estado em ambos os sistemas. Também não havia propriedade privada, apesar de que no nazismo, na Alemanha nazista, tinha algumas propriedades privadas, mas todas controladas pelo Estado. A solidariedade espontânea também não existia, porque tudo era controlado pelo partido, tanto o partido nazista como o partido comunista. E democracia é uma coisa também que não existia em nenhum desses sistemas.